compartir sobre la paternidad. Hoje eu quero falar sobre a paternidade. Si toda enseñanza en la iglesia no puede ser aplicada a la familia, esa enseñanza debería ser revisada. Se todo o ensino da palavra não pode ser aplicado à família, então esse ensino precisa ser revisado. Lo que edifica la iglesia debe edificar la familia. Aquele que edifica a igreja deve edificar também a família. Y lo que no edifica a la iglesia tampoco edifica a la familia. E aquele que não edifica a igreja também não edifica a família. No olvidemos que la humanidad no comenzó con la iglesia, comenzó con la familia. Nunca nos esqueçamos que a humanidade não começou com a igreja, começou com uma família. Por lo tanto, la iglesia debe tener características de familia. Portanto, a igreja deve ter características de uma família. La gran revelación que trajo Jesús del Padre A grande revelação que Jesus nos trouxe do nosso Pai es que en el Antiguo Testamento Él era Jehová de los ejércitos. no Antigo Testamento, Deus era mencionado como o Jeová, o Senhor Pero dos exércitos. Jesucristo le da el nombre que Dios quiere, el ser Padre. Mas Jesus Cristo dá o nome que Deus mais se agrada, o de ter o nome de Pai. Dios es padre de familia Deus é o pai de uma grande família. y nosotros somos sus hijos. Somos os seus filhos. Y nos dice que somos santos. E que nos diz também a palavra que nós somos os santos. Aleluya. El que tenga un hijo Aquele que tem um filho tiene que saber que tiene una persona que es eterna. Quem tem um filho tem que saber que tem uma pessoa que é eterna. A partir de este nacimiento no morirá nunca. Porque a partir do seu nascimento, essa pessoa nunca irá morrer. Entonces, los padres tenemos mucho que ver en el destino eterno de nuestros hijos. Então, nós pais temos muito a ver com o destino eterno dos nossos filhos. Por eso quiero darles esta palabra. Por isso, hoje eu quero trazer-lhes essa palavra. Quiero compartirles uno de los matrimonios más famosos de la Biblia. Quero compartilhar com vocês sobre dos matrimônios mais famosos da Bíblia. Pero no porque ellos eran muy conocidos, sino por el hijo que tuvieron. Não tanto porque eles eram muito conhecidos, mas por causa do filho que eles tiveram. Me refiero a los padres de Juan el Bautista. Estou me referindo aqui aos pais de João Batista. El hijo Juan el Bautista fue el principal de los profetas que hubo. Sim, diz a Bíblia que João Batista foi o principal dos profetas. Y encontramos algo de la historia de cómo eran los padres de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1. Aqui em Lucas capítulo 1, nós ouvimos falar deste casal, os pais de João Batista. Prestemos mucha atención porque estos padres influyeron de tal manera en su hijo que produjeron semejante hombre. Prestemos muita atenção porque esse casal influenciou de tal maneira este filho que veio a influenciar tantas pessoas.
Lucas capítulo 5, versículo 1, versículo 5 hasta el 7. Lucas capítulo 1, 1, versículo 5 al 7. 5 a 7, eu vou ler. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher deles era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Los padres de Juan el Bautista tenían 3 características. Os pais de João Batista tinham 3 características. El primero de ellos es que los dos eran sacerdotes. A primeira delas é que os dois eram sacerdotes. Zacarías era el sacerdote de ese tiempo. Naquela época, Zacarias era o sacerdote. Y su esposa Elizabeth era descendiente del primer sacerdote, Aarón. E a sua esposa Isabel, também chamada Elizabeth, era descendência do grande sacerdote Arão. Eran sacerdotes. Eles eram sacerdotes. Y la palabra tiene mucho que decir sobre los sacerdotes. E a palavra tem muito que nos falar sobre os sacerdotes. En la primera instancia, Dios deseó tener un reino de sacerdotes y gente santa. Primeiramente, sempre Deus quis ter um reino de sacerdotes e de pessoas santificadas. Y Jesucristo lo confirma en Apocalipsis, E Jesus confirma isso lá no Apocalipse. que dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Que ali diz que Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus. No precisamos ir a ningún seminario para ser sacerdotes. Nós não precisamos entrar em nenhum seminário para nos tornar sacerdotes. El día que nos convertimos, no solamente Él nos declara hijos de Dios, sino también sacerdotes. Desde o dia em que nós nos convertemos, Deus nos declara não somente filhos de Deus, mas diz que nós também somos sacerdotes. La persona que usted tiene al lado es un sacerdote, ¿sabía? Sabia que a pessoa que está ao seu lado é um sacerdote? Felicite al sacerdote. Felicita ele, que ela. Un sacerdote. Isso. Sacerdotes y sacerdotisas. Sacerdote, sacerdotisa. Nos hizo reyes y sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Aleluia. Es muy importante en la función de padres el ser sacerdotes. E aqui entra uma função muito importante daqueles que são pais, pai e mãe, de sermos sacerdotes. Miren lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Oséias, capítulo 4. Después de Daniel está Oseas. Depois do livro de Daniel, aparece Oséias. Capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Si no funcionamos bien como sacerdotes, padres sacerdotes, Se nós não funcionarmos bem como pais e sacerdotes, esto va a influir para mal en los hijos. vai influenciar muito mal nossos filhos. Dios nos da hijos para que lleguen a ser hijos de Dios.
Deus nos dá filhos para que eles cheguem a tornar-se filhos de Deus. Así que entonces los padres como sacerdotes deben influir en la vida de sus hijos. E assim nós pais, como sacerdotes, devemos que exercer grande influência sobre nossos filhos. Una vez yo, siendo adolescente, Lembro que na época que eu era adolescente, necesitaba dinero estava precisando de dinheiro. y buscaba un trabajo. Estava procurando trabalho. Y un hermano que era arquitecto me dijo, si querés podés ir a trabajar en una obra. E irmão que era arquiteto disse para mim, se você quer, pode trabalhar numa obra. Bueno, fui ese lunes y me presenté. Pegando a segunda-feira, eu fui lá no escritório dele e me apresentei. El capataz de la obra me dice, estamos levantando una paredes arriba, puede ir arriba y levantar paredes. Então, o capataz da obra disse que nós estamos levantando aqui umas paredes, então vocês podem subir ali e fazer esse trabalho. Tomé el balde y con la mezcla y me fui arriba. Tomei balde e subi lá em cima com uma... Alguna vez había visto cómo se hacía. Eu já tinha olhado como é que se fazia. Se ponía la mezcla arriba de los ladrillos y poner un ladrillo arriba de otro. E botava o cimento e ali a argamassa ia botando tijolo em cima de tijolo. Y empecé yo a levantar la E pared. aí eu comecei a levantar aquela parede. Vino el capataz y me dice, Aí chegou o capataz e me disse, esto está todo torcido. está tudo torto. Y le digo, y el capataz me dice, ¿y usted no pone un hilo para alinear? E você não colocou fio de prumo ali para alinhar? Y le digo, ¿para qué? Mas para quê? Para que sea una pared derecha. A fim de que seja uma parede bem certinha. Dije. El capataz me dice, ¿alguna vez levantó usted paredes? Aí o capataz me perguntou, alguma vez na tua vida você já levantou parede? No. Não. No. Entonces déjelo y vaya abajo a hacer mezcla. Então pode descer e vai lá abaixo fazer argamassa. Y yo sabía que la mezcla se hacía con arena, portland, cal y agua. Eu sabia que a argamassa era feita de areia, cal e água. Faltou uma coisa? Cimento. Y ahí estaba ya preparado. Já estava preparado. Y entonces empecé a echarle agua a eso. Aí eu comecei a derramar água ali em cima. Y el agua se empezó a deslizar para afuera. E aí a água começou a deslizar para fora. Y yo con la mano tapando para que el agua no se vaya. E aí eu com a minha mão tapando ali para que a água não fosse embora. Vino el capataz y me dice, ¿alguna vez hizo mezcla? Aí o capataz chegou para mim, alguma vez na tua vida tu já fez argamassa? No. Não. No, entonces vaya afuera, dice. Então vai lá para fora. Y hay un montón de piedras y tienen que romperla con el martillo. Aí me mandou a quebrar pedra lá com o martelo. Así empecé mi oficio de albañil. Assim comecei o meu trabalho de servente de pedreiro. Empecé a hacer cosas que no sabía hacer. E comecei a fazer coisas que eu não sabia fazer. Lo peor que nos puede pasar es ser sacerdotes y no saber cómo funcionan. O pior que nos pode acontecer é ser sacerdotes e não saber como isso funciona. Si vamos a influenciar en la vida de nuestros hijos, Se estamos para influenciar a vida de nossos filhos,
En primer lugar, tenemos que tener muy claro la función de sacerdotes. Temos que ter com muita clareza o que é a função do sacerdote. El sacerdote conoce su oficio Sacerdote é alguém que conhece bem o seu ofício. y así tenemos que funcionar. E assim temos que funcionar. La razón del sacerdocio no es la familia. A razão do sacerdócio não é a família. La razón del sacerdocio es Dios. A razão principal do nosso sacerdócio é Deus. Y por esta causa la familia es bendecida. E por causa disso, a família é abençoada. Básicamente el sacerdote es un relacionador. Basicamente, o sacerdote é homem de relações. Él es un hombre que conoce a Dios Homem que conhece a Deus, y también conoce a su familia. também conhece a sua família. Y él relaciona a Dios con su familia y su familia con Dios. Então, ele relaciona Deus com a sua família e ele relaciona a sua família com Deus. Él es un sacerdote. Este é o sacerdote. Él no se podía presentar ante Dios sin ofrendas de sacrificios. Ele nunca podia se apresentar diante de Deus no Antigo Testamento sem ofertas sacrificiais. En el Nuevo Testamento, nuestro sumo sacerdote No Novo Testamento, o nosso sumo sacerdote fue Jesucristo. foi Jesus. Que Jesucristo no solamente fue sacerdote, sino víctima. Jesus Cristo não foi apenas o sacerdote, mas ele também foi uma vítima. Él se ofrece como víctima. Ele se ofereceu como Él vítima. fue el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Ele foi o Cordeiro de Deus sacrificado por nós. Y al mismo tiempo era el sacerdote. E ao mesmo tempo era o sacerdote. Y por esta causa llegó a ser el sumo E sacerdote. devido a essa obra, ele chegou a ser o sumo sacerdote. Y nosotros como sacerdotes tenemos que ser como Jesús. E nós, então, como sacerdotes, temos que ser como Jesus. Nosotros tenemos que ser el sacrificio a Dios. Nós temos que também ser sacrifício para Deus. Entonces no solamente es un relacionador, sino que también Él es un sacrificio para Dios. Ele não é somente relacionador, mas ele próprio torna-se sacrifício. Al sacerdote lo conocía Dios mucho. Dios al sacerdote. Deus conhecia muito o sacerdote. Y también los que estaban con él lo conocen mucho al sacerdote. E também os que estavam com ele conheciam muito o sacerdote. El sacerdote era el que representaba a Dios ante el pueblo. O sacerdote era o homem que representava a Deus para o povo. Los padres sacerdotes representan a Dios en su casa. E assim, os pais que são sacerdotes representam a Deus para a sua família. Tremenda responsabilidad. Que tremenda responsabilidade. El sacerdote cuidaba también que Dios no se fuera del pueblo. O sacerdote também cuidava muito para que Deus não se afastasse do povo. Él era estricto en las normas para que Dios no se fuese del pueblo de Israel. Ele era muito observador das normas corretas para que Deus nunca deixasse o seu povo. Los padres sacerdotes tienen que cuidar que Dios no se vaya de su casa. E vocês, pais e mães sacerdotes, não devem nunca permitir que Deus se afaste da tua família. Esta era la gran función que el sacerdote velaba para que Dios siempre permaneciera en el pueblo de Dios. Então, o sacerdote era aquele que velava, que cuidava, que zelava por isso. Tenemos un sacerdote práctico en el libro de Job.
Temos sacerdote muito prático aqui no livro de Jó, Capítulo 1. antes de Salmos. Jó, capítulo 1. Miren cómo funcionaba Job. Capítulo 1, versículo 4 y 5. Olhem só como Jó funcionava, versículos 4 e 5. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. No había mucha luz en aquel tiempo, pero Job sí la tenía. Não havia muita luz naquele tempo, mas Jó tinha essa luz dentro de si. Funcionó como sacerdote. Ele sim funcionou bem como sacerdote. Velaba por sus hijos, Cuidava de seus filhos. pero no solamente velaba por su educación y cultura, Não somente cuidava da educação e da cultura deles, sino lo que había en sus corazones. mas estava muito preocupado com o que havia no coração deles. Hay padres dedicados a la cultura y a la educación y no está mal. Há muitos pais que são muito dedicados à cultura e à educação de seus filhos, e isso não está errado. Pero el sacerdote está dedicado al corazón de los hijos. Mas o verdadeiro sacerdote está dedicado ao coração de seus filhos. Así termina el Antiguo Testamento, Assim termina o Antigo Testamento, profetizando sobre Juan el Bautista. profetizando sobre João Batista. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Está escrito em Malaquias que ele, Deus, fará que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos se volte ou se convertam para os pais. El sacerdocio de los padres es al corazón. Sacerdócio maior dos pais é o coração dos filhos. Son padres al corazón. Son padres al corazón. Eles são os pais para o coração. Hay muchos que educan a sus hijos en su cultura, pero nunca llegan al corazón. Há muitos pais que educam os filhos muito bem culturalmente, mas nunca chegam ao coração. Pero el sacerdote sí llega. Mas o sacerdote chega sim. Otra función del sacerdocio aparece en Salmo 34. Ali no Salmo 34, nós vemos uma outra função do sacerdote. Versículo 11 en adelante. 34:11 em diante. Venham, meus filhos, escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Hasta ahí. ¿Qué le va a enseñar? ¿Inglés? Que ele vai ensinar? Inglês Historia. ou história? Ey, ey, ey. Ei. Le va a enseñar el temor a Dios. Ele vai ensinar o temor para com Deus. Versículo 13. Versículo 13. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Hijo, no mientas. Filho, não mintas. No hables mentiras. Nunca fale mentiras. Le está enseñando a decir la verdad.
esteja ensinando, aprendendo a verdade. Versículo 14. 14. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? O que ele está ensinando para os seus filhos? Que defina lo que es malo y lo que es bueno. Que ele saiba definir o que é o mal e o que é o bem. Que busque la paz y la siga. E que busque a paz e siga essa ¿Qué paz. le parece la enseñanza sacerdotal a sus hijos? O que parece para você o que deve ser o ensino sacerdotal ao filho? Hijo, te enseño otra cosa. Versículo 15. Meu filho, eu te ensino outra coisa, aqui no 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estarão abertos ao seu clamor. Cuando ores, hijo, Dios te escucha si practicas la justicia. Que o pai procure orientar o filho para que pratique a justiça. Y entonces Dios escucha a su hijo. Então Deus vai escutar o filho que assim obedece. Pero hijo, ten cuidado. Mas meu filho, tenha cuidado. Versículo 16. Olha aqui o 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Ten cuidado, hijo. E cuida, meu jovem. Hijo, escucha bien lo que te digo. Meu filho, escuta bem o que te digo. Versículo 17. 17. Clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Aleluya. Te va a ir bien, hijo. Con Dios te va a ir bien. Tu vai andar bem com Deus, meu filho. Y ahora te quiero decir esto, hijo. Escúchame bien. Agora eu quero ainda te dizer isso, meu filho. Escuta bem. Versículo 18. 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Aleluya. Es un padre sacerdote ministrando a su hijo. Que você possa ser um pai sacerdote que ministre bem ao seu filho. Aleluya. La ministración del sacerdote era para muchos exagerada. A ministração dos sacerdotes para muitos era considerada algo exagerado. Deuteronomio 6. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 6 al 8. Versículo 6 até 8. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de suas casas e nas suas portas. Para muchos era una administración exagerada. Para muitas pessoas essa parecia uma ministração muito exagerada. Para el sacerdote era lo normal. Mas para o sacerdote isso era o normal. Repetirla a los hijos. Repetia a instrução para os filhos. Hablarles estando con ellos en la casa. Falar estando com eles dentro de casa. No en la iglesia. Não na igreja. Mi hijo se apartó porque los maestros no le enseñaban bien. Meu filho se afastou da igreja porque os professores lá da escola
dominical, não cuidaram bem deles, não ensinaram bem. Por eso se apartaron mis hijos. Ah, diz o pai, por isso é que meus filhos se apartaram. El sacerdote ministra en su casa. Sacerdote é aquele que ministra dentro de sua casa. Pero también andando en el camino, Mas também, como diz aqui, andando pelo caminho, cuando es fuera de la casa, quando estão lá fora de casa, paseando, passeando por comprando. aí, comprando. Al acostarte también, A quê? acostarse, cuando va a Ao dormir, deitar-se também, todas las noches. todas as noites. Sim? No es mucho. Não é muito? Y cuando te levantes, E quando tu te levantas? mm, Ai, ai, ai. es mucho esto. É muita coisa. Y te atarás aquí unas cintas donde está la voluntad de Dios. Também tu terás amarrado aqui nos teus braços umas cintas, umas fitas, onde está ali o que Deus quer. Y cuando el padre le ponga las manos a los hijos, E quando o pai impor as mãos sobre os filhos, esas cintas están ahí tocando al hijo. essas fitas estarão tocando nos filhos. Y el hijo pequeño toma una de estas cintas y pregunta, ¿qué dice aquí, pai? Papai, o que está escrito aqui nessa fita? No matarás. Não matarás. Y aquí, E aqui? no robarás. Não roubarás. Y aquí, no dirás falso testimonio. Não dirás falso testemunho. Todos los días. Todos os dias. Y las atarás una vincha como frontales entre tus ojos. E colocarás também outra fita aqui como frontal diante dos teus olhos, Para que el padre sacerdote no se olvide. a fim de que o próprio pai sacerdote nunca se esqueça. Y escribirás la voluntad de Dios en los postes de la casa. E também escreverás assim nos umbrais das portas o que está na palavra. ¿Para qué escribir esto en las Mas puertas? para que escrever isso nas portas? Para que nada de afuera que no coincida con las palabras pueda entrar en tu casa. Para que nada lá do mundo que não seja condizente com as palavras de Deus penetre na tua casa. Padres sacerdotes. Pais sacerdotes. Volvemos otra vez a Lucas capítulo 1. Vamos voltar de novo para Lucas, capítulo 1. Otra vez el versículo 5 y 6. De novo, versículos 5 e 6. Sí. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. En segundo lugar, no solamente eran sacerdotes. Eles não somente eram sacerdotes. En este versículo hay una palabra que sobresale de entre todas las otras palabras. ¿Cuál es?
Aqui tem uma palavra que se sobressai no meio de todas essas palavras. A ver si ustedes la encuentran. ¿Cuál es la palabra que sobresale en el versículo O 6? que vocês acham? Qual é a palavra que mais se sobressai no versículo 6? Vivendo de forma irrepreensível. Para mí, la palabra que sobresale en la función de matrimonios es la primera palabra. Mas para mim, o que mais me parece importante é a primeira palavra mencionada aqui. Ambos. Ambos. Tenían unidad matrimonial. Significa que o casal tinha unidade no matrimônio. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Está escrito que uma casa dividida dentro de si mesma não pode permanecer. Mi esposa y yo somos muy diferentes. A minha esposa e eu somos muito diferentes. Ella es una descendiente de holandés Ela é descendente de y holandeses. yo un descendiente de gallego. Eu sou descendente de galego, espanhol galego. Ella siempre tiene calor Ela sempre está com calor. y yo siempre tengo frío. Eu sempre estou com frio. En verano tenemos aire en la pieza No verão nós temos ar fresco na peça. y yo estoy muy tapado Eu fico todo tapado. y ella está destapada. Ela está destapada. A ella le gustan las cosas dulces. Ela gosta muito de coisa doce. A mí me gustan las cosas saladas. A mim, eu prefiro as coisas salgadas. Somos totalmente diferentes. Somos totalmente diferentes. ¿Y cómo es posible que personas que sean tan diferentes puedan convivir 52 años juntos? E como pode ser que pessoas tão diferentes podem conviver já 52 anos juntos? Esto pasa en Argentina, nada Isso más. acontece na Argentina. Tem uma diferença lá em casa, viu? ¿Qué? A Heloísa gosta mais do salgado e eu do doce. Diferente. ¿Ella tiene frío siempre? Sim, ela é mais friorenta que eu. Muy diferentes somos los dos. Nós dois lá somos muito diferentes. Pero en las cosas principales de la vida estamos unidos. Porém, nas coisas principais dessa vida, nós estamos unidos. Y ahora yo le voy a decir las cosas principales de la vida en que estamos unidos. Agora eu vou contar para vocês quais são essas coisas principais da vida em que estamos unidos. Para ella, Jesucristo es el dueño y Señor de su vida. Para ela, Jesus Cristo é o seu dono e Senhor. Y para mí también. E para mim também. Para ella, si tiene alguna duda, va a consultar todo con la palabra de Dios. Qualquer dúvida que ela tem, ela vai consultar sempre na palavra de Deus. Y yo también. E eu também. En tercer lugar, para ella, la persona más importante después de Jesús soy yo. Para ela, em terceiro lugar, a pessoa mais importante depois de Jesus sou eu. Y para mí también ella. Para mim também. É assim. En cuarto lugar, los más importantes en la casa son los hijos para Em ella. quarto lugar, para ela, os mais importantes são os filhos. Y para mí también. E para mim também.
Después para ella, lo más importante para ella es la iglesia, el cuerpo de Cristo. E aí, em quinto lugar, o mais importante para ela é o corpo de Cristo, a igreja. Y para mí también. E para mim também. Para ella después considera muy importante la salvación de los pecadores. Para ela também, depois, considera muito importante a salvação dos pecadores. Y para mí también. Para mim também. Y en sexto lugar, Em sexto lugar, lo más importante para ella es esperar la venida del Señor. e o mais importante para ela é ficar esperando a volta do Senhor. Para mí también. E para mim também. Estão unidos em tudo. Que bueno. Aunque somos muy diferentes en otras cosas, en lo más importante estamos unidos. Ainda que sejamos diferentes em outras coisas, naquilo que é o mais importante, nós estamos unidos. Y este matrimonio estaba unido en lo más importante. Aqui vemos então que este casal, Zacarias e Isabela, estavam unidos naquilo que era mais importante. Estaban unidos en las decisiones también. Em suas decisões, Estaban unidos sexualmente, unidos sexualmente, pero eran gente grande, eram gente grande. gente vieja. Já velhos? Ujú. Versículo 7. Olha o versículo 7. Não tinham filhos, porque Isabela era estéril e os dois já tinham idade avançada. Querían tener hijos y no podían. Queriam ter filhos, mas não podiam. Y tuvieron hijos. Tiveram filhos. Y eran gente grande. Eram gente grande, idosos. Importante estar unidos en estas cosas. Importante estar unido nessas coisas. Ambos. Esa palabra ambos es muy preciosa. Para mim, essa palavra ambos é muito preciosa. Entonces, eran sacerdotes y estaban unidos ambos. Eram sacerdotes, estavam ambos unidos. En tercer lugar, Terceiro lugar, era un matrimonio de fe. era casal de fé. Sí, tenían fe. Otra vez el 7. 7. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, os dois já tinham idade avançada. Continúa. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Sigue. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Era un matrimonio de fe. Sem dúvida que era um casal cheio de fé. Ella era estéril y eran de edad avanzada. Ela já estava estéril e já tinha idade avançada. Pero querían un hijo. Queria um filho. Cuando ellos tenían 40 años, Quando eles tinham 40 anos, ahora voy a imaginar ele cosas. está imaginando aqui. Pedía a sus parientes y amigos, oren por nosotros por un hijo.
Certamente eles pediam para os seus parentes e amigos, por favor, orem para que possamos ter um filho. Cuando tuvieron 50 años, Quando tinham 50 anos, les pedían a los parientes, oren por nosotros, queremos tener un hijo. continuavam pedindo, orem por nós. Y algunos parientes dijeron, bueno. Bem. Cuando tuvieron 60 años, Quando tinham 60 anos, decían a sus amigos y sus parientes, por favor, oren por nosotros, queremos tener un hijo. 60 anos continuavam pedindo, orem por nós, queremos ter um filho. Cuando tuvieron 70 años, Quando estava com 70 anos, la gente se disparaba de ellos. as pessoas já se disparavam dele. Pero algunos lo encontraban. E algumas vezes os encontravam. Oren por nosotros, queremos tener un Eles hijo. sempre pedindo, continuem orando, queremos ter um filho. Ahora voy a exagerar. Agora eu vou fazer uma coisa Quando exagerada. Cuando tuvieron 80 años, Quando tiveram 80 anos, querían tener un hijo. queriam ter um filho. Era un matrimonio de fe. Sem dúvida, era um casal de fé. Es importante que tengan fe en que Dios les va a dar un hijo para él. Importante que vocês tenham fé que Deus vai lhes dar um filho que vai viver para Ele. Tengan fe, padres. Tenham fé, papai e mamãe. Así como estos tuvieron fe. Assim como esse casal teve. Me llama la atención el versículo 13. O versículo Outra vez. 13 chama atenção. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Tua esposa dará a luz um filho, a quem você dará o nome de João. Ellos oraron toda la vida por un hijo. Toda a vida eles estavam orando para ter um filho. Pero ¿por qué aquí dice su oración en singular? E por que diz aqui no singular a sua oração? En vez de decir tus Em oraciones, vez de dizer as tuas orações. porque hay un punto en que la oración se completa. Porque há ponto em que a oração se completa. Insistir, 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 insistir. E é isso aí, insistir. En el cielo, esto estoy imaginando ahora, Está imaginando de novo. en el cielo los ángeles escuchaban a este matrimonio orar por un hijo. Lá do céu, os anjos ouviam este casal clamando por um filho. Y entonces los ángeles le decían a Dios, están orando por un hijo. E os anjos diziam para Deus, olha, eles estão orando por um filho. Y el padre dice, sí, sí, sí. Ai, o pai, sim, sim. Pero ahora ya tienen 60 años orando por un hijo. Os anjos diziam, mas eles já têm 60 anos e ainda estão orando, Y el pai. padre dice, sí, sí, va bien, va bien. E os pais celestes diziam, tá bem, tá bem. Cuando tuvieron 70 años, Chegaram aos 70, pai, siguen orando por un hijo. pai, eles continuam orando por um filho. Sí, todavía falta un poquito, dice el padre. Aí o papai do céu disse, mas ainda falta um pouquinho. Y entonces los ángeles empezaron a decir, una oración más, una oración más, una oración más, una oración más, una más, una más, una más, una más. Aí os anjos iam dizendo isso aí, né? Mais uma oração. Fiquem fazendo mais uma oração. Y de repente Zacarías dijo, danos un hijo. E de repente, diz aqui, Zacarias disse, dá-nos um filho. Se completó la E oración. Deus atendeu e completou essa oração. Y le llama a Gabriel. Ven, Gabriel, Esse anjo se chamava Gabriel. ve y dile que le doy un hijo. Vai dizer para eles que eu vou lhes dar um Y filho. Gabriel dice, bien, bien, Oh, bien. muito bien, bem, bien". papai, muito bem. Pero muito Dios bem. le dice, ponte serio. Era aí. Deus disse, fica sério.
Zacarías, vas a tener un hijo. Zacarias vai ter um filho. Pero realmente había una gran alegría. Realmente havia ali uma grande alegria. Ora por tu hijo. Então você também, pai, ora por teu filho. Ora, 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 ora. ora. Tengo mi filho apartado. Ah, o pai diz, meu filho está afastado, Senhor. Ora, 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 ora. ora. Una oración más. Mais uma oração. Una oración más. Mais uma. Una más. Mais uma. Gloria a Dios. Me quedan 5 minutos en esta. É assim? Sim. Si ustedes tienen un hijo apartado, Se vocês, pai e mãe, têm um filho que está desviado, y ya está fuera de casa, que está até vivendo fora de casa, muy importante es la madre. muito importante aqui a função da mãe. La madre. Los insultos a un hijo nunca son al padre, son a la madre. Insultos de um filho nunca são contra o pai, são contra a mãe. La madre es la vida de los hijos. A mãe é a vida dos filhos. El padre es la salud psíquica y espiritual de los hijos. O pai é a saúde psíquica e espiritual dos filhos. Pero la madre es la vida. Mãe é a própria vida. Y aunque la madre siempre reta a los hijos en Argentina, Lá na Argentina, aqui não sei, mas a mãe sempre irrita os filhos. cuando los hijos son grandes, respetan a la madre. Depois, quando os filhos são maiores, eles passam a respeitar mais a Y mãe. la escuchan a la madre. Discutem com a Y la mãe. madre le hace largos discursos. A mãe faz largos discursos. Siempre en Argentina, ¿no? Sempre na Argentina. Tu não sabe como é aqui. É igual. El hijo la escucha a la madre. O filho escuta a mãe. Entonces la madre tiene que aprovechar esta situación. Então a mãe tem que se aproveitar dessa Y situação. entonces la madre lo llama a su hijo y le dice, hijo querido. Então a mãe chama o seu filho e diz, meu filho querido. El hijo se declaró ateo, O filho, no caso, se declarou ateu. pero la madre le llama y le dice, hijo, Dios te ama. Mas a mãe continua dizendo para o filho, filho, Deus te ama. Y el hijo le dice, pero mami, yo ya no creo en Dios. Mamãe, eu não creio mais em Deus. Ella no le dice más nada. Aí ela não diz mais nada. A la próxima semana, Aí na próxima semana, hola hijo, olá filho. Cristo murió por vos, no te olvides, ¿eh? Filhinho, não esqueça que Jesus morreu por ti. Y dijo, pero madre, yo ya no creo eso. Mãe, eu não acredito mais nessas coisas. Ella no habla. Aí ela fica quieta. Hijo querido, sos Moisés. Sos Moisés? Sí. Filho querido, você é Moisés. Como Moisés. Como mãe Sí, Moisés? porque Moisés fue un siervo de Dios como vos. Porque Moisés foi um servo de Deus como tu. Pero madre, ya no creo esas cosas. Não acredito mais nisso. Y ella no habla. Aí ela não fala. En un momento, el nieto, se le cayó una piedra en la cabeza y tiene la cabeza lastimada. Aí momento aconteceu que o neto dela teve acidente e caiu uma pedra na cabeça e ficou machucado. Y ahora es el hijo que llama a la madre. Agora disse que chama a mãe. Quem? Es el filho quien llama a su mãe. O filho agora chama a mãe. Entonces, Mai, você que ora por el hijo. Mãe, por mi nieto. Você pode orar pelo meu filho, teu neto?
Sí, por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Posso, o que aconteceu? Y le cuenta todo. Aí conta o que aconteceu. Voy para allá. Eu estou indo para lá. Y ahí estaba el niño, su cabeza rota ahí. Aí estava o pequenino com uma cabeça machucada. Entonces la May le dice a su hijo, ahora voy a orar por mi nieto. Agora, diz a mãe para o seu filho, eu vou orar pelo meu neto. Préstame la mano, hijo. Empresta a tua mão, meu filho. Ponla sobre tu hijo. Põe aqui sobre teu Porque filho. quiero orar por él con tu mano también. Eu quero orar por ele também com a tua mão. Así que ora, sea sano en el nombre de E aí Jesús. nós vamos orar para que ele seja sarado em nome de Jesus. Se va a la madre y al otro día estaba sano el nieto. A mãe então vai embora e no outro dia fica sabendo que o seu filho estava muito bem. A la semana la nuera cae enferma y la internan en terapia intensiva. Na semana seguinte, a nora dela fica enferma e colocam na UTI. Y el hijo le dice, madre, por favor, ora por mi esposa que está en terapia Ai, intensiva. mãe, ora pela minha esposa que está internada. Y voy para allá, dice la madre. A mãe disse, já estou indo. Y puede entrar en terapia intensiva. Pode entrar na UTI. Y entonces ahí estaba la nuera mirándola y no poder hablar con E ella. ali estava deitada a nora, olhando para ela e não podendo falar com ela. Pero la suegra le dice, ¿crees que Jesús te cura? E a sogra diz, creia que Jesus vai te curar. Y con la cabeza dijo, sí. E a nora fez assim com a cabeça. ¿Quieres que te cure también el corazón? E ela perguntou para a nora, queres que ele também cure o teu coração? Oró por ella. Ela disse que sim, ela orou pela nora. Y la suegra le dijo a la nuera, ahora también eres mi hermana en Cristo. Ela disse, a sogra disse para a nora, agora também tu vais ser minha irmã em Cristo. Salió de la sala de terapia, Saiu dali da sala da terapia, convertida. saiu dali depois a nora convertida. A los 15 días, 15 dias depois, la nuera le dice, yo quiero ir a la reunión donde usted va. olha, eu quero ir na reunião da igreja onde vocês se reúnem. Bien, te espero en la puerta. Opa, te espero lá na porta. Viene la nuera, Chega a nora, está en la reunión. lá na reunião. ¿Quién la acompañó? Quem é que a acompanhava? El esposo. O esposo dela, o filho. Muy importante la madre. Viu como é importante a mamãe? Cuando los hijos son grandes. Cuando los hijos están apartados y grandes. Quando os filhos estão desviados e grandes. Sí, muy importante la voz de la madre. É muito importante a voz da mãe. Padres, como dijimos, sacerdotes, Como nós dizemos, os pais sacerdotes tenían unidad matrimonial tinham unidade matrimonial y era un matrimonio de fe. e era um casal com muita fé. ¿Qué produjeron ellos? E o que eles produziram? Un Juan el Bautista. João Batista. Glória a Deus. Amém? Amén. Um aplauso ao Senhor. La segunda charla que quiero compartirles A segunda palestra que eu quero trazer es cómo criar a un siervo de Dios. como criar um servo de Deus, Tu hijo. teu filho. Quizás estamos poniendo patrones muy altos. Pode ser que estejamos colocando uns padrões muito altos. Y la gente diga, qué lástima que no me enteré de esto antes. Talvez alguns aqui tenham pensado, que lástima que eu não me inteirei destas coisas antes.
Pero en el momento que viene la palabra de Dios Mas no momento que chega a palavra de Deus y la aceptas y la recibes, e que tu a recebes, empieza a funcionar, no importa la edad que tengan tus hijos. aí as coisas começam a funcionar e não importa a idade que já tenham teus filhos. Ahora, ¿cómo criar a un siervo de Dios? Então, como vamos criar um servo de Deus? Y el siervo de Dios que vamos a usar ahora va a ser Juan el Bautista. Vamos continuar falando desse servo de Deus, João Batista. Lucas capítulo 1. Del 15 al 17. Lucas 1, 15 a 17. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida Perdón, forte. del 14. 14. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ha ocurrido que malas familias han tenido hijos buenos. Às vezes acontece que famílias más têm filhos bons, Pero no confiemos en la suerte. mas, irmãos, não vamos confiar na sorte. Vamos a confiar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos confiar naquilo que a palavra nos ensina. En cuanto a la formación de Juan el Bautista, Então, com respeito à formação de João Batista, vamos a tener un curso celestial, vamos ter agora um curso celestial. porque es el ángel el que le enseña a los padres cómo criarlo. Por quê? Porque é um anjo aqui que está ensinando aos pais como criar os filhos. Ahora fijémonos en cada detalle de la crianza de Juan el Bautista. Então, vamos nos ver aqui cada detalhe da criação deste filho, João Batista. En primer lugar, veamos el clima que debe rodear al recién nacido. Vamos observar aqui aquele clima que deve estar ao redor de um filho recém-nascido. Versículo 14. 14 diz, você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Tendrás gozo y alegría. Terás gozo, alegria. Es un mandamiento. Esse é um mandamento. En cada hijo que está por nacer tiene que haber gozo y alegría. Diante de cada filho que está para nascer, os pais devem ter muita alegria. Porque la alegría la va a percibir aún en su gestación. Essa alegria já vai se observar durante a gestação do nenê. En una oportunidad, una hermana dijo, estoy embarazada. Em certa oportunidade, uma irmã disse, eu estou grávida. Y yo le dije, aleluya. Aleluia. Y ella me dice, ¿por qué aleluya? Mas por quê? Porque vas a tener un hijo, le digo. Porque você vai ter um filho. Sí, pero es el quinto. Mas é o quinto já. Y le digo, aleluya. Aleluia. ¿Y por qué aleluya? Me dice. E por quê aleluia? Porque vas a tener un hijo más. Porque você vai ter mais um. ¿Por qué algunos hermanos, cuando conté que iba a estar embarazada, me dijeron, ¿otro más? Porque alguns irmãos, quando uma
Mãe diz que está grávida, às vezes diz assim, mais outro? Hay una tendencia a no querer tener muchos hijos. Uma tendência na sociedade de não querer ter muitos filhos. Prefieren tener cachorros. Prefere ter cachorros. Verdade. Aqui no Brasil também. Con cada hijo en gestación tiene que haber alegría. Com cada filho, durante a gestação, os pais têm que ter muita alegria Y gozo. e gozo. Y cuando te enteras que estás embarazada, E mamãe, quando você ficar sabendo que está grávida, haz una fiesta. faz uma festa. Que se entere que él es bienvenido. Para que todo mundo saiba que o nenê é muito bem-vindo. El que está dentro se entere que él es bienvenido. E até ele que está lá dentro já fique percebendo que ele é muito bem-vindo. El que está dentro capta el gozo de la madre. Aquele bebê que está lá dentro já capta a alegria da mamãe. Y del padre. E também do pai. Y de los que lo rodean. E de todos que o rodeiam. Aquí dice este mandamiento: tendrás gozo y alegría. Aqui nesse mandamento diz que ele terá gozo e alegria. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. E muitos vão ficar contentes com seu nascimento. No dejes acercar al recién nacido los que no están contentos. Não deixes assim aqueles que não estão felizes com isso se acercar desse filho. Porque ese hijo que nace tiene que estar rodeado de gozo y de alegría. Porque esse filho que vai nascer tem que estar cercado de muita alegria. Tendrás gozo y alegría durante toda la vida por ese hijo. E tu terás gozo e alegria por toda a vida por causa desse filho. Ese hijo debe siempre captar que los padres están contentos con él. Esse filho deve sempre sentir que os pais estão contentes com ele. Tengo mi hijo de 50 años. Eu tenho filho de 50 anos. Y me acerco a él. Ainda me chego a ele. Él tiene barba. Tem barba. Y le acaricio la barba. Eu acaricio a barba dele. Y él pone la cara para que yo le acaricie la Ele barba. bota a cara assim para eu acariciar. Le digo: qué contento estoy con vos, hijo. Que contente que eu estou contigo, meu filho. Y él se llena de: sí, papá. Ei, meu pai. ¿Entendiste esto? ¿Vos entendió esto? Entendeu isso? Proverbios 23, 25. Vamos para Provérbios Después volvemos a Lucas 23, 25. 25. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Otra vez. Que lindo, irmãos. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Cada hijo precisa que el padre esté feliz de haberlo tenido. Cada filho precisa sentir que está feliz porque teve esse filho. Cada pai deve sentir. A mãe. Otro elemento, versículo 15. Aqui outro elemento no versículo 15. Meu filho, se o teu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. Perdón, volviendo a Lucas 1.
Voltando a Lucas capítulo 1. Versículo 15. 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Cada Será- hijo debe ser criado como un hijo con destino. Cada pai deve criar o filho para que ele tenha bom destino. Y no criarlo así por casualidad. Criá-lo de qualquer maneira. Aquí dice, este será grande delante de Dios. Aqui diz que ele será grande diante do Senhor. O sea, los padres van a criar a un hijo que este será grande delante de Dios. Pais têm que ter essa visão que este filho também será grande diante do Senhor. Así fue criado también el Señor Jesús. Assim também foi criado o menino Jesus. Ahí en Lucas capítulo 1, versículo 32, el ángel le da las mismas recomendaciones a María. Aqui, com respeito a Jesus, no Lucas 1:32, o anjo está dando uma palavra muito semelhante à de João Batista, ao João Batista. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Y 33. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Si usted supiese de que el hijo que tiene sería presidente, Se você soubesse que o filho que você tem dia chegaria a ser presidente, ¿cómo lo criaría? como é que você o criaria? Está criando al futuro presidente. Está criando futuro presidente? Está amamantando al futuro presidente. Está amamentando futuro presidente? Está cambiándole los pañales al presidente. Está lá mudando as suas fraldas de presidente. Y cuando María y Elizabeth amamantaban a esos bebés, estaban amamantando a alguien que será grande delante de Dios. Então, Maria e Isabel, quando estavam amamentando aqueles nenês, estavam amamentando alguém que seria grande diante de Deus. No va a ser cualquier cosa tu hijo ni tu hija. Não faz qualquer coisa com teu filho. Vas a criar a alguien extraordinario delante de Que Dios. você poderá e estará criando algo extraordinário diante de Deus. Evidentemente estas palabras que el ángel le dio a María Evidentemente que essas palavras que o anjo deu a Maria se grabaron en Jesús. ficaram gravadas em Jesus. Y aún Jesús en los cielos, cuando ya el pueblo de Dios está en el cielo, E ainda quando então o povo de Deus estiver lá no céu, todavía repetía las palabras que la madre le puso a Jesús. e aí repetirão as palavras que a mãe referia-se a Jesus. Apocalipsis 22, 16. Olhem só Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, Hasta ahí, a brilhante estrela da manhã. yo soy de la generación de David. Sim, eu sou a geração de Davi. Esto le grabó la madre. Isso foi algo que a mãe dele gravou nele. El Señor Dios te dará el trono de David, O Senhor Deus vai te dar o trono de Davi, su padre. que era seu pai. Qué importante es la forma en que crías a tu hijo. Como é importante a maneira que você está criando seu filho. No estás criando cualquier cosa, Está criando qualquer coisa. estás criando algo muy grande. Está criando alguém muito grande.
Desde las moradas celestiales, el Señor repite lo que su madre le impartió. Desde as moradas celestiais, o Senhor repete o que sua mãe impartou, colocou no coração de Yo Jesus. soy la raíz de David Eu y el sou- linaje de Eu David. sou da geração de Davi. Tenemos que desterrar las mentiras que hay ahora. Temos que jogar fora as mentiras que estão por aí, Donde nos dicen que no influyamos en el destino de nuestros hijos. e nos dizem por aí que nós não influenciamos o destino de nossos filhos. Sí vas a influenciar en el destino de tu hijo, Sim, você pode influenciar o destino do para teu bien filho, o para mal. para o bem ou para o mal. Y aunque digas, yo no quiero introducirme en los pensamientos de mi hijo, Alguns pais dizem, eu não quero me meter nos pensamentos do meu filho. esa manera de pensar son los pensamientos mentirosos que se metieron en la vida de los hijos. Essa maneira mentirosa aí justamente são esses ensinos errados que meteram na cabeça dos filhos. Este será grande Este filho será grande. cuando estés al lado de tu hijo. Cuando estés al lado de tu Quando hijo. tu estás ao lado do teu filho, Proclamale lo que Dios dice de él. proclama para ele o que Deus diz dele. Él es un siervo de Dios. Ele é um servo Él de es un Deus. hijo de Dios. Ele é um filho de Él va a Deus. servir al Ele vai Señor servir o Senhor todos los días de su todos vida os dias de sua y va a vida llevar a muchos al Señor. e vai levar muita gente ao Senhor. Me agrada lo que dice, este será grande delante de Dios. Me agrado muito com essa expressão que ele será grande diante de Deus. No es que será grande como médico, Não será um grande médico, ni abogado, nem advogado, ni ingeniero. nem engenheiro. No, delante de Dios. Será diante de Deus. Puede ser gran médico, gran abogado, gran ingeniero, Sim, ele pode ser um grande médico, um grande engenheiro, um grande médico, pero este lo va a hacer delante de mas Dios. este será grande diante de Deus. ¿Hay un amén a esto? Amém? ¿Se entendió esto? Entenderam isso bem? ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Otro elemento importante en la crianza de un hijo. Vamos ver um outro elemento importante na criação de um filho. Versículo 15. 15, Lucas 1:15. Lucas 1:15. Já lemos? Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Dice, no beberá vino ni sidra. Diz aqui que não beberá vinho nem bebida forte. Sin duda no está pensando en vino y sidra en un bebé. Ninguém está pensando em bebida forte ou vinho de dar para um bebê. Sino lo que está pensando es no exponer este bebé o este niño a las impurezas. A ideia aqui é nunca expor esta criança a qualquer tipo de impureza, En lo que ve o en lo que escuche. tanto naquilo que ele vê ou naquilo que No escuta. le darás a beber vino ni sidra. Nem vinho, nem bebida forte. No expongas a tu hijo a las impurezas. Nunca exponha o teu filho às impurezas. Hoy los niños están siendo atrapados por los jueguitos, por los... Sim, hoje os filhos estão ficando muito atrapalhados com toda essa tecnologia. y la televisión, Sim? y las películas. Filmes, películas.
no expongas a tu hijo a la impureza. Não exponha o seu filho às impurezas desse mundo. ¿Alguna pregunta ahí? Pergunta à vontade. Muito perigo, né? Dice otra vez el versículo 15. Ler? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Que sea expuesto al Espíritu Santo. Ele seja exposto ao Espírito Santo. A veces los niños parecen que molestan, Às vezes os filhos parece que nos molestam, parecen que molestan. parece. Si viniese el Señor Jesús ahora y le preguntásemos, de entre toda la gente que está aquí, ¿qué es lo que más te agrada, Señor? Se viesse o Senhor aqui diante de nós e perguntássemos para ele, o que mais te agrada, Senhor? Y Él va a decir, me agradan más los niños. Eu me agrado mais dos meninos e meninas. Y mientras más pequeños, más me gustan. E eu ainda gosto mais dos mais pequenininhos. Los discípulos quisieron apartar los niños de Jesús porque hacían mucho barullo. Discípulos quiseram separar Jesus das crianças porque eles faziam muito barulho Y no dejaban escuchar. e não deixavam Jesus escutar. Y Jesús dijo, no, dejen los niños venir a mí. Jesus foi muito enfático, não façam isso, deixai vir a mim os pequeninos. Y los tomaba en sus E brazos. colocava no seu colo. Y dice, si no fueseis como niños, no entraréis al reino de los E cielos. ainda dizia, se vocês não se tornarem como pequeninos, não herdarão o reino dos céus. Expongamos a los niños al Espíritu Santo. Vamos expor, colocar nossos filhos diante do Espírito Santo. Y en alguna reunión, aunque a ellos les parece que los niños están en otra cosa, ellos captan al Espíritu Santo. É verdade. Às vezes, quando assim numa reunião, os filhos parecem que estão entretidos com outras coisas, não te esqueçam que eles captam a ação do Espírito Santo. Yo me convertí cuando tenía 9 años. Se converteu com 9 anos. Mis padres iban a la iglesia y llevaban pinturas para que yo pintara. Sim, lá na escolinha da igreja, ele fazia pinturas. Y un evangelista vino una vez y predicó el evangelio. E chegou dia lá, naquela igreja, evangelista e pregou o evangelho. Y dijo, los que se arrepientan de sus pecados, pasen acá al frente. E disse diante de todos aqueles que estão arrependidos de seus pecados, fiquem aqui na frente. Y yo le dije, mamá, yo voy a pasar. Aí eu disse para minha mãe, mamãe, eu vou lá na frente. Y ella me dijo, cállate y seguí pintando. Barbaridade. E a mãe disse, fica calado e continua pintando. Y el evangelista siguió diciendo, el que se arrepienta de sus pecados, hay perdón. E o evangelista ali continuava pregando, quem se arrepender vai receber perdão. Y entonces yo le digo, mamá, yo voy a pasar. Mamãe, eu quero passar lá na frente. Y mi mamá le pregunta a mi papá, E aí a mãe pergunta para o pai, es muy chiquito. ele é muito pequenininho. Y mi papá dice, bueno, que pase. Bem, deixa ele passar. Y yo pasé y fui el único que pasó. Eu passei à frente e eu fui o único que chegou à frente. Pobre evangelista. Pobre evangelista. Los niños captan todo, Não esqueçam, as crianças captam tudo. todo. Captan cuando los padres están peleados. Elas captam quando os pais estão brigados. Pero los padres dicen, pero nosotros peleamos adentro de la pieza, nadie nos oye.
Ah, eles dizem assim, mas nós brigamos lá dentro do quarto, eles nem ouvem. Ellos captan el espíritu de los Eles padres. captam o espírito dos pais. Expongamos a nuestros hijos al Espíritu Santo Vamos expor nossos filhos à ação do Espírito Santo y expongamos a los niños al cuerpo de Cristo. e também ao corpo de Cristo. Acá está la vida de Dios en el cuerpo de A Cristo. captar a vida de Deus aqui, no meio do corpo de Cristo. Y aunque nos parece que no entienden nada, entienden todo. E ainda que pareça a nós que eles não entendem nada, eles estão entendendo tudo. Fíjense otro elemento en la crianza de los niños. Vamos falar de outro elemento na criação En el, dos filhos. en el final del versículo 15, Na primeira parte do versículo no, 15, en el final, no final do versículo 15, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. sim, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Es muy importante que cuando la mamá esté embarazada, Muito importante quando chegar a época que a mamãe está grávida, no hay nada mejor para ese bebé que está en su vientre não existe coisa melhor para aquele bebê que está ali no ventre, que la madre sea llena del Espíritu Santo, que a própria mãe também seja cheia do Espírito que Santo, hable en lenguas, que ore em línguas, que alabe a Dios, que louve a Deus, que se regocije en el que se Señor, regozije diante de que Deus, esté limpia de sus pecados, que te limpa dos pecados, que no tenga problemas con otros que não hermanos, tenha problema com nenhum irmão, porque le afecta a este. que essas coisas afetam o seu bebê. ¿Qué lección le está dando el ángel aquí a Elizabeth? Que lição que esse anjo está dando aqui para Isabel. Salmo 22:10. Salmo 22, 10. versículo 10, está dizendo assim: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. ¿Qué le parece? Que te parece isso? Qué terribles son los abortos. Que coisa horrível é um aborto, Qué diabólico, qué satánico. coisa satânica. Desde el vientre de la madre, tú eres mi Dios. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. La madre es el templo del Espíritu Santo. A mãe é templo do Espírito Santo. Y cuando queda embarazada, Quando ela fica grávida, ese bebé entra en el templo del Espíritu Santo de su madre. bebê entra no templo do Espírito Santo da sua própria mãe. ¡Qué tremendo! Que tremendo! ¡Cuánta gloria hay aquí! Quanta glória! Temos que dizer aleluia agora. Aleluia! Aleluya. Glória a Deus, aleluia. La mejor manera de cuidar al bebé en el tiempo de embarazo A melhor maneira de cuidar da criança enquanto a mãe está grávida es estar llena del Espíritu Santo. é dela própria estar cheia do Espírito Y Santo. cuando lo amamanta y cuando le da la leche, Enquanto está dando leitinho que la para a madre criança, esté llena del Espíritu que a Santo. mamãe esteja cheia do Espírito Es Santo. una leche bendecida. Esse é um leite abençoado. Aleluya. Una leche ungida.
leite Aleluya. ungido. Aleluya. Amém. Amém. Él está aquí. Glória a Deus. Otro elemento en la crianza de un siervo de Dios. Outro elemento aqui na criação de Lucas servo de Deus. 1:16. 21, 26, Lucas. 16. Lucas 1:16. Aqui tem outro elemento. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Hará que muchos se conviertan, Para que muitos se convertam. porque Él se convertirá. Porque ele se Lo converterá. está proclamando antes de que se convierta. Está falando isso aqui antes que se converta. ¡Qué fe! Que fé, hein? Este bebé, este niño, hará que muchos se conviertan. Esse bebê, esse menino, através dele, para que muitos se convertam. La palabra conversión es fuerte aquí. E nessa palavra conversão, ela é muito Iba forte. para allá, ahora va para aquel lado. Isso ia para aquele lado, agora está indo para aquele lado. Es una rotación de 180 grados. É uma rotação de 180 graus. Eso es conversión. Isso se chama conversão. Es un cambio de rumbo. É uma mudança de rumo. Este niño está bien definido. É menino que está bem definido. No tiene ambigüedades. Esse menino não vai ter ambiguidade. Yo quise enseñar a mis hijos sobre el peligro de fumar. Eu, quando eles eram jovens, ensinava meus filhos quanto ao perigo de fumar. Cuando eran meninos. Quando eram pequenos. Y encontré una revista donde estaban los pulmones de una persona que no fuma. E encontrei uma revista que mostrava os pulmões de uma pessoa que não era fumante. Rosados, transparentes. Bonito, pulmão, rosado, transparente. Entonces le mostré a ellos la revista. Mirá lo que es cuando uno no fuma, cómo están los pulmones. Olha, meu filho, olha aqui nessa revista como é bonito o pulmão de alguém que não fuma. Y en la otra hoja estaban los pulmones de un fumador. E na outra página, então, estavam os pulmões de fumante. Todos negros. Tudo escuro. Y estaban llenos de calaveras. Cheio de cavernas. No, calavera. Calaveira. Calaveras. Cadáveres. Cadáver. Un cadáver, los huesos de la cara. Ah, o osso. Quer dizer, parecia cadáver com osso. Feo, algo, los pulmones muy feos. Pulmões horríveis. Y entonces, como yo quería impresionarlos, Como a minha intenção era impressionar meus filhos. Miren, ahora van a ver los pulmones de un fumador. Agora eu vou mostrar para vocês os pulmões de fumante. Y les dije, miren. Olha. Y fueron impresionados. Ficaram assustados. Y uno de mis hijos me dijo, entonces, papá, el que fuma se va al infierno, ¿no? Então, papai, aquele que fuma vai para o inferno, né? Y yo no lo tenía muy claro esto. Eu não tinha muito claro esse assunto. Papá, se va al infierno, ¿no? Vai para o inferno, né? Yo tuve una lucha. Eu mesmo estava numa luta. Y oré rápidamente, ayúdame Dios. Oh Deus, me ajuda. Y me vino una palabra. Aí veio uma palavra. El que destruye este cuerpo, yo lo destruyo a él. Aí uma palavra que está na palavra. Quem destrói a si mesmo, eu o destruirei. Entonces le dije, sí, hijo, sí, hijo. Sim, vai para o inferno. Claro, claro. Y estábamos en familia esperando el ómnibus. Estávamos ali em família esperando ônibus. Y había un hombre que estaba fumando.
E lá na rua tinha um homem que estava fumando. Y él se acerca y lo miraba al hombre que fumaba. E o garoto se acercou e ficou olhando aquele fumante. Y me dice, papá, él se va al infierno, ¿no? Papai, ele vai para o inferno? E o homem ouviu? No, Não, ele não no sabe. sé, no sé. Bien definidos, lo que es bueno y lo que es malo. Que seja tudo bem definido, o que é bom e o que é Para mal. los niños no existen grises. Para as crianças não existe aquele reino cinzento. Bien definidos. Que seja bem Lo definido, bueno o lo malo. o bom ou o mal. Eso es conversión, Isso se chama conversão, que tiene muy claras las cosas. que tem as coisas muito claras. Dice, hará que muchos se conviertan. Que diz que ele fará que muitos se convertam. Tenemos que definir bien lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios a nuestros hijos. Temos que definir bem para os nossos filhos o que agrada a Deus e o que não agrada. Y si van a la escuela, E se forem depois para a escola, y tenemos que vacinarlos antes. temos que vaciná-los antes. Cuando vean que alguien miente, que ellos disciernan, mintió, o malas palabras, o falta de respeto. Para que eles tenham discernimento com respeito à falta de respeito, a palavras torpes, Mentiras, mentiras, copiar en los exámenes, colar nos exames, bien definido. tudo bem definido. Así el ángel le está diciendo que críen de esta manera. Assim é que A Juan. é assim que o anjo está dizendo que devemos criá-los. Otro elemento más. Mais um elemento. Que hora termina? 10:50. Tienes mais 10 minutos. Otro elemento. Versículo 17. Vamos ver aqui no 17. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar ao Senhor um povo preparado. Le puso el modelo más alto que había en aquel entonces. Até que foi colocado aqui aquele modelo mais alto que já tinha sido falado. Elías. Elias. El patrón más alto de vida, Elías. Que era para os judeus o padrão mais alto de vida. Donde Dios mostró su poder. Onde Deus mostrou seu poder. Y fue en un carro de fuego al cielo. Aquele que subiu ao céu num carro de fogo. El modelo más alto para Juan era Elías. O modelo mais alto para João Batista era Elias. Él es el Elías que había de venir. Este João Batista é o Elias que haveria de Esto vir. le entró también en la cabeza a Juan. Isso entrou na cabeça do João Batista. No tengamos problemas de ponerle modelos altos. Nunca vamos ter problema com nossos filhos de colocar diante deles modelos altos. Ahora nuestro modelo es Cristo Jesús. Acima de tudo, o modelo que é Cristo Jesus. En el Antiguo Testamento era Elías, No Antigo Testamento era o Elias. pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es Cristo No Jesús. novo pacto é Jesus. Aleluya. Pongamos ese nuestro mayor modelo a nuestro hijo. Sempre vamos colocar esse maior modelo aos nossos filhos. Versículo 17 dice, repite aquí, Él hará volver el corazones de los padres a los hijos. Aqui diz que ele irá converter o coração dos pais aos filhos. He llevado a una paternidad al corazón y un hijo de corazón. Paternidade de coração vai gerar filho de coração. Se cumple la profecía del Antiguo Testamento. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los Se padres. cumpre a profecia de Malaquias que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Paternidad al corazón más que a la educación. Paternidade de coração é mais do que educação.
Aleluya. Dice también, Él hará volver, dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Diz aqui também que ele vai converter os desobedientes à prudência dos justos. La palabra, en mi versión dice rebeldía. Em vez de desobediente, na Bíblia dele diz rebeldes. Y los rebeldes, es difícil cambiar un corazón rebelde. De fato, é difícil a gente mudar um coração rebelde. El corazón rebelde se moldea con disciplina. Coração rebelde só pode ser moldado com disciplina. A los niños, para quitarle la rebelión, hay que disciplinarlos. Para tirar a rebelião do coração dos filhos rebeldes, precisa discipliná-los. Te doy textos para que veas esto. Muitos textos sobre isso. Proverbios 3:12. No busques. Então está citando Provérbios 13, 13 e 12. No, 3:12. 3:12. Proverbios 13:24. Provérbios 13, 24. Proverbios 19:18. 19, 18. Proverbios 20:30. Provérbios 23, 30. Proverbios 22:15. 22, 15. Proverbios 23, 13 y 14. 23, 13 e 14. A los niños hay que disciplinarlos. A todos esses textos falam da disciplina dos filhos. Si no, no le vas a poder quitar la rebelión que tiene adentro del corazón. Porque assim, somente assim, tu poderás tirar essa rebeldia do coração. Nació con esta rebelión. A gente já nasce com isso. Y la única manera de quitársela es la disciplina y el amor al corazón. A única maneira de tirar isso é através de uma disciplina com amor que penetre no coração. Si alguien quiere saber algo más de disciplina, me puede consultar personalmente. Se alguém quiser saber mais sobre a disciplina, pode consultar ele pessoalmente. Y el gran objetivo de esta crianza O grande objetivo dessa criação, dice, es para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. é de habilitar para o Senhor um povo preparado. Va a influir sobre muchas personas. Isso vai ter uma influência sobre muitas pessoas. De esta manera se prepara a un pueblo con un siervo del Señor así. Através de um servo do Senhor desse quilate é que vai ser preparado esse povo. Esto fue un curso acelerado desde el cielo. Este é curso que está sendo feito desde o céu. Curso avançado. Y enseñó no un maestro, sino un ángel. Un ángel. No E quem ensinou tudo isso não foi um professor, foi um anjo. es para tenerlo muy en cuenta. Isso aí nós temos que tomar muito em conta. ¿Amas a tu hijo? Te pergunto, tu amas teu filho? Entonces críalo de esta manera. Então cria teu filho desta maneira. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Vamos a ponernos de pie. De pé, por favor. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Senhor, muito obrigado pelos filhos. Gracias porque cada hijo vino con un destino. Obrigado porque cada filho veio com um destino. Y ya sabemos cuál es ese destino. E nós já sabemos qual é esse destino. Este será grande,
delante de Dios. Ele será grande diante de Deus. Alabado sea el nombre de Dios. Louvado seja Te damos o gracias nome por de los Jesus. hijos que nos diste. Muito obrigado pelos filhos que nos deste. Te damos gracias por los nietos que vienen. E damos graças pelos netos que vêm. Nacieron para ti, Señor. Todos nasceram para ti, Los Senhor. hijos son bendición del Señor. Os filhos são bênção de Deus. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Amén. Amém. ¿A qué hora termina esto? Son menos cuarto. Son menos cuarto. 5 minutos. Quisiera que si hay hijos aquí, se acerquen a los padres. Eu peço que os filhos que estão aqui com seus pais cheguem perto do pai e da mãe. Y que los padres bendigan, profeticen, den gracias a Dios por cada uno de ellos en especial. Eu quero agora que cada pai, cada mãe abençoe, profetize, ore por cada filho que está aí ao seu redor. Aleluya. Gloria a Dios.